Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que essa semana apresentou Valdir Espinosa, que será diretor técnico aqui do Clube Esportivo. Essa nova função, onde o Esportivo criou para o Valdir Espinosa, está acompanhando desde o profissional até as escolinhas, né? Ensinando, passando e estudando, junto com todos os treinadores, essa nova fórmula, o novo jeito que o Esportivo quer implantar de jogar a partir do ano que vem, né? Mas o Espinosa já começa a trabalhar no Clube Esportivo, já essa semana trabalhou, já teve conversas com o Júlio e nós estivemos na apresentação dele e conversamos com ele a respeito da sua apresentação e também do seu trabalho que será exercido no clube. E tanto quanto eles, ou mais ainda, sou eu o retornar, porque aqui encerrei minha carreira como treinador, aqui comecei jogador, aqui comecei como treinador, já conquistando o que eu considero, e todos no esportivo consideram um título, ser vice-campeão gaúcho, ficando atrás somente do Grêmio, e foi o início de uma jornada. Nunca imaginava ser treinador, todo mundo sabe a história, não custa nada rapidamente dizer que quando encerrava eu dizia, eu quero ser vendedor de imóveis ou vendedor de vinho. Esse era meu sonho. E fui embora para Porto Alegre e retornaria em janeiro, mas aí não como jogador, mas buscando ser o vendedor de vinho ou de imóveis. Eis que Osmar Migliavaca vai ao sul, encontra com o Adilson, eles armaram um esquema, me levaram para comer um churrasco na casa do Adilson e fizeram o convite e me convenceram. E aí tudo começou. Passa o tempo e olha eu aqui de novo, retornando ao Esportivo, retornando a Bento, com maior carinho e buscando, e com certeza vamos realizar um trabalho, porque nós estaremos juntos nessa caminhada. Essa função que o Valdir Espinosa irá exercer aqui no Clube Esportivo é nova, nenhum clube brasileiro, como ele falaste, né, tem essa função, e tomara que desde já o Espinosa tenha sucesso e consiga transformar o Clube Esportivo e que esse sonho ou esse projeto do centenário possa tornar realidade e o Esportivo consiga disputar uma divisão aí, uma Série C, quem sabe uma Série B do Campeonato Brasileiro. E outro assunto, como já falaste, né, é a respeito do Esportivo ter aberto mão de recursos para permanecer na primeira divisão. Na minha opinião, acertadamente, deve planejar sim, o ano que vem, como começou já com a contratação do Valdir Espinosa, planeja a divisão de acesso para que o Esportivo, já no ano que vem, consiga a retornada à divisão de elite do futebol gaúcho. E nós estivemos na apresentação do Valdir Espinosa e conversamos com o presidente, além da apresentação do Espinosa, também dessa situação. Isso, então a gente tem que aproveitar esse momento. Eu quero dizer que isso é trazer o Espinosa, não é simples. Claro, o marketing é importante para a visibilidade do clube esportivo, mas a nossa missão é planejar o clube esportivo no mínimo para o centenário, esses 5 anos que faltam, onde a gente quer estar, a gente quer estar lá em cima, a gente não quer estar aqui, né? Onde está hoje na segunda divisão, enfim. E nós trouxemos um profissional extremamente qualificado, isso não resta dúvida, muito motivado, e oxalá que ele consiga multiplicar essa motivação dele com as pessoas da comunidade, com empresários, enfim, com todo mundo, com quem trabalha no clube. Já pudemos perceber que ele tem, nem tem por que falar isso, mas é grande capacidade, isso é óbvio, né? Está botando em prática aí, em poucos momentos que ele já teve essa oportunidade de falar especificamente do futebol. Foi maravilhoso e ontem já teve reuniões, enfim. O Esportivo está muito feliz em ter contratado, visando o futuro. Né? A gente está preocupado em mantê-lo aqui e manter esse planejamento. Verdade, Buda. O Esportivo tentou, né? Ninguém pode dizer que não tentou. Só que forças maiores, né? Que é o STJD, não tem a boa vontade de julgar novamente, como a gente está solicitando o nosso embargo de declaração. Foi negado o embargo de declaração do Esportivo depois do julgamento do Passo Fundo. Então não dá para recorrer, não dá para entrar com um recurso depois do Supremo Tribunal julgar. Aí então entramos com um embargo de declaração, que era para tentar anular o julgamento do Passo Fundo. Isso foi negado por maioria, né? Ou seja, o Esportivo pode continuar tentando, veio a mensagem, essa, né? Então o Esportivo não vai mais desperdiçar seu foco, vamos para frente, bola para frente. Podíamos nos lamentar muito, mas vamos tocar para frente que a vida segue. A ideia qual é? O Espinosa chegou, vai fazer avaliação de todos os profissionais.
não é que ele vem para cortar cargos, não. A gente vai avaliar o que nós temos de bom, nós queremos melhorar. O que está de errado, a gente pode trocar, mudar, alterar. Nós temos esse tempo antes do fim do ano para ajeitar as coisas e começar a tratar das contratações para o próximo campeonato. Então é nessa linha. Ele vai fazer todo esse trabalho, ele é muito sensível nesse sentido, muito cuidadoso, muito criterioso em relação à parte técnica também. Então a gente tem certeza que o clube esportivo está em boas mãos na parte do futebol, e é o que precisava. E o esportivo tem jogo importante amanhã à tarde, aqui em Bento Gonçalves contra o Lanterna. Panambi, esse jogo é importante porque possa garantir, além da sua classificação antecipadamente, que possa ainda buscar a primeira colocação, que hoje é do Ipiranga, e o esportivo está na segunda colocação. Então uma vitória que deve acontecer depois de 2 derrotas consecutivas do clube esportivo, possa vencer aqui em Bento Gonçalves o Lanterna Panambi e começa a beliscar aí novamente a liderança da Copa Serrana. Então, 15 horas amanhã, Montanha dos Vinhedos, Esportivo e Panambi. Pelo BGF, essa semana, depois de quase 20 dias só treinando, essa semana também, apenas de treinamento, joga amanhã à noite contra o São Luís Gonzaga para encerrar a primeira fase. O BGF já está classificado e também já está entre os 4 primeiros colocados, porém sabemos que uma vitória é importante para que possa ainda subir ainda mais na tabela e trazer as decisões dos mata-mata, o segundo jogo, sempre aqui para Bento Gonçalves. E nós estivemos nos treinos da BGF e conversamos com o Wander, que ele fala dessa situação. Verdade, a gente espera o jogo de hoje à noite, né? No qual São Luís enfrenta a Cachoeirinha lá em Cachoeirinha, né? Mas sabedores do regulamento, onde aqui um pouco uma semifinal pode ser dentro de Bento Gonçalves, né? Até porque une a primeira fase com os jogos do mata nas quartas de finais. É uma partida bastante importante, né? A gente precisa pontuar e, se possível, ganhar o jogo, né? Então a gente deixou bem claro isso para os atletas. A gente está com saudade da nossa casa, saudade do ginásio municipal, né? Até porque a gente aqui é muito forte, então sábado chega de treinar e espero que a gente esteja num nível muito bom, né? Aquele nível que a gente apresentou lá em Cachoeira foi muito interessante, onde a gente conquistou a vitória fora, né? Então a gente tem que dar seguimento ao trabalho e pensar nas quartas de finais aí que a gente tem uma quantidade, um percentual muito grande para chegar a uma semifinal. Mas vamos pensar jogo a jogo, está planejado, mas a gente sabe o que quer. Eu tenho um problema ainda com o Sequinho, que não vai jogar nessa sexta-feira, né? Tá com uma lesão, teve uma lesão de grau 2 na coxa, enfim, mas faz parte, né? Espero que ele esteja no jogo. Mas o importante é que aquele pessoal que esteja, e eu tenho certeza que está dentro do trabalho. Então, a gente está fazendo um grande segundo semestre, dentro de uma regularidade muito boa, dentro de um pensamento de chegar na frente, né? Então, a gente está bastante feliz, mas a gente chegou até aqui, a gente quer mais, né? Então, esse jogo é para fortalecer cada vez mais, né, e chegar umas quartas de finais. E além do jogo entre BGF e São Luís Gonzaga, que acontece amanhã à noite aqui em Bento Gonçalves a partir das 20 horas, vamos conferir a rodada completa, a última da Copa Lupicínio Rodrigues. BGF contra São Luís Gonzaga, América contra Lajeado, a SAF contra Cachoeira e Teutônia contra a Fusca. Ainda a última rodada, né, a 9ª rodada da Copa Lupicínio Rodrigues, serve para definições de classificados. Então, não está ainda definido ainda que o BGF já conseguiu a sua classificação e possa ir mais para cima da tabela. Ainda sobre futsal, mas pelo Citadino de Futsal, essa semana, terça e também ontem à noite, foi realizada as partidas de ida das 8ª de finais dessa competição, com algumas equipes chamadas favoritas sendo derrotadas. Então, surpreendentes resultados dessa semana. O São Bento perdeu por 4-2 para o Meia Boca Juniors, o Aparecida 4, Quinox 2, Infix 2, AF 5, Cruzeiro 5, Fantasma 2, Atlético e Meriene ficaram no empate em 3-3, o Conceição venceu por outro 8-2 o Debianchi, o Santa Helena BDL perdeu por 5-2 por Irmãos Coelho e o PSG venceu pelo placar de 8-0 Santa Luz. Na semana que vem tem as partidas da volta e como quem jogou no ginásio municipal joga em Faria Lemos e também quem jogou em Faria Lemos joga no ginásio municipal. Então, boa sorte às equipes, as favoritas vão tentar reverter a situação e as que já venceram, basta um empate para garantir a vaga nas quartas de finais do Citadino de Futsal, categoria masculino livre. E
pelo Distrital de Futebol de Campo, amanhã à tarde, pelos veteranos, acontece a 6ª rodada em 2 campos. A alteração, né, o Ouro Verde, que é o mandante e joga sempre em Tuiuti, jogará neste final de semana na Paulina. Então, essa alteração apenas, nós vamos conferir a rodada completa do Distrital de Futebol de Campo, categoria veteranos. Na Paulina, Inter da Olália contra a Sertorina, Ouro Verde contra a Paulina. Em São Pedro, Barracão contra Estrela e São Pedro contra Cruzeirinho. Quem folga é o Rosário de Montebello. O destaque para essa rodada, sem dúvida nenhuma, é São Pedro contra o Cruzeirinho de Montebello, a final do ano passado dessa competição, sendo reeditada amanhã à tarde no campo do São Pedro. Um belo jogo, quem tiver oportunidade lá. O primeiro jogo começa às 13 horas e 30 minutos e o segundo às 15 horas e 30 minutos. Pelos quadros A e B, como semana passada não teve rodada devido às eleições, neste final de semana volta com tudo a 4ª rodada do Distrital pelos quadros A e B. Também vamos conferir a rodada completa. No Barracão, Barracão contra Estrela, Sexto Becom. Na Paulina, Ouro Verde contra Faria Lemos. E lá na Leopoldina, o Inter da Leopoldina contra a Sertorina. Esse jogo entre Inter da Leopoldina e Sertorina vale a liderança. O Inter está com 7 pontos e a Sertorina com 6. Então, quem tiver a oportunidade, esse é o destaque da rodada, o jogo chave, onde vale a liderança pelos quadros A e B, restando apenas 2 rodadas para o término da primeira fase. Pelo Bento Vôlei, essa semana não estava em Bento Gonçalves, estava na Argentina, disputando um torneio, né, preparatório para as equipes de lá e para o Bento Vôlei, para dar mais ritmo de jogo, e ficou com a 2ª colocação apenas atrás do Bolívar, o mesmo que esteve aqui em Bento Gonçalves fazendo os amistosos. Ótima colocação e que com essas partidas jogadas lá na Argentina, o ritmo de jogo possa ser diferente e na volta aqui para o estado, né, para jogar o estadual, possa vencer a equipe do Vôlei Sul e aí sim ainda sonhar com a vaga na final, que sabemos que uma das vagas provavelmente seja do Canoas, pelo alto investimento que a equipe de Canoas tem, né? A única equipe aqui do Rio Grande do Sul em jogar a Superliga principal, né? O Vôlei Sul e o Bento Vôlei jogarão esse ano a Superliga B. E a última informação, que a rodada do Citadino de Futsal, categoria feminino, que era em Faria Lemos, foi transferida para o ginásio da Busa, devido a algumas contratempos lá de Faria Lemos. Então, quem quiser acompanhar o Citadino de Futsal feminino na Busa, no domingo os jogos iniciam às 14 horas, tendo sempre 4 jogos a serem disputados. Tá certo? Então, quem quiser mandar um e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br e quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br, e eu volto aqui na segunda-feira repercutindo esse final de semana, tomara que com uma vitória do BGF e também do Clube Esportivo. Então, bom final de semana a todos e até segunda.